pessoal que acompanha o canal do Ricardinho Martins, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe Cardoso e vamos falar de Santos Futebol Clube, né? Trazer novas informações e atualizar outras informações também. Hoje é terça-feira, né? Dia 9 de julho, feriadão, e tem bastante coisa pra gente falar. Como, por exemplo, já começando falando aí do Giuliano, o meia do Santos, que saiu com uma lesão, machucado, né, do último jogo contra o Ceará, vocês lembram? Pois é, hoje o Santos anunciou o resultado dos exames, né, de imagem ali do Giuliano, e ele teve sim constatada uma lesão no bíceps femoral da coxa. Falando popularmente, né, ele teve uma lesão muscular na coxa, na parte ali de trás da musculatura, e é aquela lesãozinha chata que deixa o jogador fora por algumas semanas. O próprio Santos não deu um período aí, como por exemplo o Santos, quando anunciou a lesão do Joaquim, chegou a falar no tempo de tratamento, né? Mas dessa vez o Giuliano Santos não falou nada. E aí fica essa preocupação, né? Quando o Giuliano estará novamente à disposição? Quem será o substituto do Giuliano? A princípio no elenco temos Serginho e Miguelito, só. O Miguel nem foi utilizado ainda praticamente pelo Carille nesse ano. O Serginho já tem jogado sempre ali que o Giuliano não joga, o que é substituído. Entra o Serginho, mas são as duas opções no momento. Já que falei do Miguel, né, ele já se reapresentou, tá no CT Rei Pelé depois da Copa América. Ele que jogou pela Bolívia já se reapresentou no CT Rei Pelé, tá treinando com o elenco profissional, e vamos ver se ele vai pelo menos para o banco de reservas no jogo contra o Ituano lá na outra segunda-feira, né, daqui 6 dias. Então é uma das duas opções, como eu acabei de dizer. O Miguel já treina normalmente com o elenco. Tomás Rincon, que também jogou a Copa América pela equipe da Venezuela, se reapresenta amanhã, quarta-feira. Quarta-feira ele volta aí pro CT e se junta todo o elenco ali. Já imagino que esteja no banco de reservas contra o Ituano. Falar do Guilherme também, que teve também uma lesão, é mais um cara que está no departamento médico. Ele já voltou a treinar, mas assim, moderadamente, né? Ele não está 100% liberado para fazer todos os exercícios com a mesma intensidade e tudo mais do que o restante do elenco. Mas hoje mesmo ele já participou de grande parte do trabalho lá no CT Rei Pelé e causa um otimismo aí pensando na partida contra o Ituano. Vou dar a minha opinião, tá, gente? Não é uma informação, é uma opinião. Eu acho que se o Guilherme for para o jogo contra o Ituano, ele deve ir para o banco de reservas, justamente porque ele já teve uma outra lesão, voltou e sentiu a coxa novamente. Eu sei que não foi no mesmo lugar, né, as duas últimas lesões que ele teve, mas acho que o Santos, líder na tabela, vai jogar em casa contra o Ituano, que é um time que não está tão bem. Eu acho que dá para ser um pouquinho precavido, deixar o Guilherme no banco. Se precisar, tenta utilizar o jogador. Se não, o Santos é capaz de conseguir uma vitória sem o camisa 11, e aí deixa ele descansando por mais uma rodada, né? E aí conta com ele até o final da Série B. Acho que seria bem interessante. Deixa eu falar da Baobá para vocês, porque daqui a pouquinho tem informação sobre Paulo Henrique Ganso, e tem também, vamos debater não, né, porque eu tô sozinho aqui no vídeo, mas vou comentar um pouquinho da entrevista do Fábio Carille lá pro nosso parceiro, nosso companheiro Fábio Sormani, tá? Falou bastante coisa ali o Carille, algumas que, deu aquela enrolada, né, mas na posição dele eu acho que era isso que ele poderia fazer, e outras questões ele foi bem claro. Então, antes da gente falar sobre isso, quero falar da Baobá, que fica aqui na rua Xavier Pinheiro, aqui em Santos, número 151. Baobá que faz todos os serviços mecânicos automotivos aí. Você chega lá, fala que viu a propaganda aqui no canal do Ricardinho Martins, que você vai ganhar desconto, vai ganhar formas especiais ali de pagamento, e com certeza você vai sair de lá muito satisfeito. Beleza? Essa eu indico e quando preciso também utilizo. Tá bom? Um abraço pro Carlão lá da Oficina Baobá. Senhores, então, vou falar do Paulo Henrique Ganso, tá? A informação que eu tenho é que houve sim o contato do Santos com o jogador diretamente, tá? Diretamente ali com o jogador.
E, cara, o Ganso ele vê com bons olhos a ideia de jogar no Santos, até mesmo na Série B agora, nesse segundo semestre. Não é uma... Pensando assim, da parte do Ganso, a saída dele do Fluminense não é algo maluco de se pensar. Ele toparia vir para o Santos. O problema é que ele ainda tem contrato lá até o final de 2025 e a liberação dele não seria simples, não seria apenas uma liberação. Ou ele teria que ter uma rescisão contratual lá e aí ele mesmo arca com as consequências dessa rescisão, o que é pouquíssimo provável, ou o Santos teria que pagar o Fluminense, né, pela rescisão, dar um dinheiro para o Fluminense, que o Fluminense ache ok, ache justo para liberar o Ganso agora nessa janela de transferências de julho. Então assim, resumindo, a minha informação é que eu soube, né, que realmente o Ganso ele gostaria, ele toparia, mas que é algo muito difícil para agora, para o meio do ano. Se a gente for falar para dezembro, para janeiro, se o Santos tiver conseguido o acesso para a Série A e o Ganso tiver entrado naquela reta final de contrato, naquele ano final de contrato, a liberação dele acaba ficando um pouco mais facilitada. Mas na situação deste momento tem essa dificuldade aí de conseguir a contratação do jogador agora no meio do ano. Mas, né, aguardemos cenas dos próximos capítulos, tudo pode mudar, negociação é negociação e as coisas vão avançando ou regredindo. Claro que se a gente tiver mais informações, traremos para você aqui no canal, tanto eu quanto o Halley e o Ricardo. Enfim, isso que eu tenho para falar sobre o Paulo Henrique Ganso. E agora sobre a entrevista do Carille ontem para Fábio Sormani, hein? Começando pelo assunto mais delicado, que era a novela Carille, né? Santos, Corinthians e tudo mais. O Carille falou para o Sormani que não teve proposta oficial. Beleza, verdade. O Corinthians não fez uma proposta oficial. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso não significa nada em relação à postura do treinador e a postura dele, que eu digo, em falar sobre o assunto nas coletivas pós-jogo, nas entrevistas pré-jogo, entrevistas em zona mista e tudo mais. Então assim, o fato dele não ter recebido uma proposta oficial, que é verdade, não muda absolutamente nada, de que ele enrolou todo mundo, enrolou os jornalistas, enrolou para decidir qual seria o futuro dele. Isso se ele não tivesse decidido em ir para o Corinthians caso a multa fosse paga, né? Porque o que tudo indica é que ele deu uma palavra de fico para o Santos e deu uma palavra de pode negociar para o seu empresário e para o Corinthians, né? Só que o Corinthians acabou optando por não pagar a multa. Então assim, o Carille ele falou, mas enrolou, né? Ali na entrevista com o Sormani, falou que estava focado nas partidas, de que só depois do jogo contra o Ceará que ele foi ligar para o empresário dele para entender de fato o que estava acontecendo. E né? O cara, ele é um cara muito inteligente, é um cara muito esclarecido. Ele não entendeu de fato o que estava acontecendo só no sábado à noite. Com certeza não, né? Porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, que era uma intenção do Corinthians em contratá-lo e que ele não fechou as portas para essa negociação acontecer agora, tá? Eu não estou falando que ele afirmou A nem que ele afirmou B. Eu estou falando que ele não fechou as portas para a negociação e beleza, o cara não tem que fechar a porta, ele é profissional, ele tem que ouvir a proposta que ele quiser, mas eu acho que ele poderia ter agido de maneira diferente nas entrevistas e também na entrevista de ontem, né? Enfim, sobre o Corinthians, na minha opinião, ele falou, mas acabou enrolando. Sobre contratações, o Carille foi muito claro, gostei dessa parte aí dele nas respostas. Ele falou que o Santos estuda para trazer 4 e quem sabe até 5 jogadores. Acho que é um número bom, acho que é um número necessário. E aí o que eu achei interessante também foi que ele detalhou, né, o andamento em que estão essas negociações ou essas definições de contratações. Por exemplo, ontem, terça-feira, dia 8 de julho, ele falou que nomes foram definidos e que o Santos estava na estaca zero. Estaca zero em relação à negociação, né? Então, os nomes foram definidos. Eu entendo que esses nomes passaram pela aprovação
da análise de mercado, da análise de desempenho, da comissão técnica e do Fábio Carilli. Beleza, foram definidos e aprovados ontem isso por esses departamentos. Agora, os nomes vão para o Marcelo Teixeira e CG aprovarem. Isso o próprio Carilli falou, tá, gente? Foram definidos e agora faltava a aprovação do presidente. Imagino que o Paulo Brax esteja nessa também, tá? Junto com o Marcelo ali, analisando, vendo valores e tudo mais, para daí dar o aval, aprovarem, e aí depois da aprovação do Marcelo e do CG, esses nomes vão para o Galo iniciar as negociações, tá? Então a janela já abre agora, dia 10. Minha opinião agora é que o Santos poderia ter feito isso bem antes, tá? Bem antes. As negociações já deviam estar em andamento. Enfim, o próprio Carilli falou que talvez até quinta, sexta ou início da semana que vem a torcida comece a ter novidades em relação aos nomes, a chegada desses jogadores. Eu ficaria muito surpreso que em menos de uma semana o Santos já conseguiria ligar pela primeira vez, fazer o primeiro contato, negociar, contratar e anunciar. Me surpreenderia, mas claro, torço para que isso aconteça. Beleza, gente? Então é isso. Falamos aí Juliano machucado, Guilherme voltando, Miguelito se reapresentou, Tomás Rincon se reapresenta amanhã. O Transferban caiu, tá? O Santos foi comunicado já pela FIFA que o acordo entre o Santos e o auxiliar de Fabiano Bustos foi já reconhecido e que o Transferban já seria retirado a qualquer momento aí da equipe do Santos. Paulo Henrique Ganso gostaria de vir para o Santos agora, toparia, mas é difícil essa liberação agora no meio do ano. E cara, ele falou que não teve proposta oficial do Corinthians, realmente não teve, mas a forma com que ele levou o negócio foi bem esquisita. E as contratações de 4 a 5 nomes definidos ontem e não há nenhuma negociação em andamento, segundo o próprio Carilli. Beleza, gente? É isso. Deixa seu like aqui, se inscreva no canal, vai ajudar demais a gente e vai te ajudar também, vai ficar aí muito informado sempre pelo Santos, beleza? Então é isso, valeu, abraço! E só para completar também, gente, sobre as contratações, o Carilli falou que o Santos procura um goleiro, um zagueiro, 2 pontas e um 9, tá? E um centroavante. Então o Santos no momento não está atrás de um meia. Ele também falou que além dessa procura existem oportunidades de mercado que podem aparecer durante a janela, mas que por enquanto a procura é essa. Mas e aí? Juliano machucou, então o Santos está satisfeito com o Serginho e com o Miguelito de opções, né? Vamos aguardar aí como que vai ser esse planejamento, como que será essa janela de transferências, porque mesmo se o Juliano não machucasse, o Santos precisaria correr atrás de um meia para brigar por posição, por titularidade ou para ser a primeira opção ali caso o Juliano não jogue. Então, um goleiro, um zagueiro, 2 pontas e um camisa 9. Essa é a procura do Santos no mercado por enquanto.